Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube, chegando aqui com mais um boletim das sereias. Eu sou a Anita Efraim, estou aqui como sempre, com Isabel Nascimento. Terças e quintas estamos juntas neste podcast. Tudo bem com você, Isabel Nascimento? Tudo ótimo comigo, estou muito bem nessa minha segunda-feira. Várias novidades, começando pelo caos dentário da Laura. Vamos falar sobre isso. Boa tarde, Laura. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está acompanhando esse podcast. Finalmente eu tirei aparelho, então as meninas estão me zoando aqui. Mas a gente está muito bem, porque as sereias voltaram a vencer depois de 2 rodadas. Então, finalmente, um pouco mais de tranquilidade para a torcida santista. Bom, então fala. Quer começar, Ani? Não, os gols, o Santos ganhou em casa, jogou contra o São José no último sábado. Gols saíram logo no primeiro tempo, demorou um pouquinho. Gols de Kathleen e Amanda. A Kathleen aí com 111 gols pelas Sereias da Vila, nossa grande artilheira. E reestreia também da Solly James, que não reestreou tão bem assim. Entrou no segundo tempo, não teve tantas chances. Santos venceu, mas não foi um grande jogo, né, Laura? O famoso venceu, mas não convenceu. Seria isso? Isso aí. Porque, assim, poderia ter sido muito mais do que 2-0, né? A gente sempre fala aqui que a escalação é um problema, mas finalização também é um problema, né? Acho que o Santos poderia ter goleado realmente o São José. Acho que peca muito nessa questão da finalização. A Anitta destacou aí a Sora, inclusive ela acabou perdendo um gol. Então, assim, acho que falta melhorar nessa questão da finalização. E, assim, aquela rodagem que a gente esperava com as meninas ali da base não aconteceu, mas ela deu uma mexida ali. Já foi um passo a mais, né? O que você achou das mudanças, Laura? As perguntas para as duas, né? O que você achou das mudanças e o que você esperava que você não viu? Bom, as mudanças foram trocar peça por peça, né? Sai Kathleen, coloca Bianca Brasil. Então, assim, foi as mesmas mudanças de sempre, né? O meio de campo ali, como sempre, a Alana entrou, a Karen entrou, são as mesmas que entram, a gente esperava, né? Por exemplo, a Luaninha, acho que ia dar muito bem naquele meio de campo do Santos. Então, assim, eu esperava as meninas da base, mas gostei das trocas. Acho que deverão acontecer um pouco antes, talvez, dar uma rodagem a mais para o elenco, ver peças novas. Poderia, mas, né, enfim, jogando em casa, continuam invictas em casa. Então, o que importa realmente eram os 3 pontos, né? Agora as sereias vão até Salvador, inclusive teve mudança na data do jogo, ia ser nessa quarta, mas por conta da Sul-Americana e do masculino mudou para quinta-feira. Então, agora, como eu e a Anitta estavam conversando nos bastidores, a sequência das sereias é mais tranquila. E agora é pontuar, que está na reta final aí dessa primeira fase. A palavra é acessível, Laura. Não existe nada tranquilo, nem jogo fácil. Existem coisas acessíveis. Que o Santos, Menina, Anitta, você entrou, você colocou um negócio aqui, tá louca? Foi louca, de propósito. A classificação aqui, Isabel Nascimento, ó. Ela tá achando que ela tá comandando. O pacote gráfico é meu, amiga. Que isso? Desculpa, amiga. Só uma. Ó, o Santos aqui. Aqui a tabela do Brasileirão. Corinthians em primeiro com 22 pontos, Palmeiras em segundo com 21 pontos, São Paulo em terceiro e Santos em quarto, os dois com 18 pontos. E aí teve uma coisa boa nessa rodada, que foi que o Inter e o Grêmio empataram. O Inter está em quinto, está com 15 pontos, então deu uma descolada ali do Santos. Aí tem a Ferroviária em sexto com 14, o Grêmio também tem 14, está em sétimo, e fechando aí o G8 tem o Real Brasília com 12 pontos. São Paulo que está aparecendo, pra né? Atualizar aqui a classificação. Então, o Santos e o São Paulo estão com campanhas bem parecidas, né? São 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota para os dois lados, 18 pontos. Os gols pró do São Paulo tem 3 a mais, por isso que tá, né, é esse o critério de desempate, né? Mas acho que a campanha do Santos está boa. Teve aquela derrota contra o Flamengo até agora, até nada a ver, né? Eu tava pensando aqui na minha cabeça, você falou uma derrota, daí eu fui passando na minha cabeça, que eu não lembro, né? Eu falei, quem perdeu? Daí, puta, Corinthians não foi. Eu falei, meu Deus, foi contra o Flamengo. Então, foi totalmente fora do plano, sabe? Fora da curva. Você planeja, eu vou perder pro Corinthians e vou ganhar do
Flamengo. Aí ganhou do Corinthians e perdeu do Flamengo. Sobre as substituições desse jogo, das substituições que a Alessa fez, eu também esperava ver mais a base, mas eu não vou criticar porque eu entendi as alterações. Ela queria ver a Bianca, que está se recuperando. Eu achei que a Bianca entrou bem, bastante mobilidade no ataque. A Soli tinha que reestrear, né? Depois de anunciar. Então, tudo muito isso rápido, né? Que a gente vê uma demora, normalmente anuncia, vem para cá, uma semana de condicionamento. Não, assim, tudo bem. É que ela estava treinando faz tempo. Mas mesmo assim, amiga, vira e mexe, vem jogador, se a gente comparar com o masculino, vem jogador, ele nunca estreia no próximo jogo. Sempre tem uma questão de condicionamento, por mais que ela não tenha estreado tão bem, eu acho que o Santos, ele fica com um ataque, você pode falar, você tem a Cris, você tem a Soli, você tem a Kathleen, por mais que eventualmente não seja da Cris e da Soli que vão vir exatamente as jogadas, mas isso não só mostra um peso em campo, como mostra um Santos investindo nesse time, né? Acho que isso é muito interessante. Vocês sabem mais do contrato da Soli? Ela chegou por empréstimo, né? Porque ela não estava treinando com a equipe aqui, não pode voltar para a equipe dela do Japão, que eu não sei a pronúncia, não me perguntem. Isso, não me perguntem a pronúncia. Então, assim, como ela estava treinando aqui, estava ficando aqui, o Santos só estava esperando esse sim por empréstimo. Ela fica até agosto, não sei, né? Acho que nesse meio pandêmico pode ser que ela acabe até ficando mais, não sei como vai funcionar essa questão. Então, assim, ela chega por empréstimo, então tem que usar ela até agosto o máximo que puder. Para mim, essa palavra, tá dado. Ela fica até o fim de agosto e tem sim a possibilidade de prorrogar esse empréstimo inicial. Acho que foi o que o Santos conseguiu fazer voando, até porque ia fechar a janela internacional e ela não poderia ser inscrita. Foi meio que assim, no último, aos 45 do segundo tempo. Bacia das almas. Exatamente. E eu queria destacar uma coisa em relação ao jogo. Assim, eu tenho pedido bastante a Karen, mas ali no meio de campo não gostei do jogo dela, ela acabou não entrando tão bem, mas achei que a Alana entrou bem. E eu queria destacar o jogo da Cris. Todo mundo reconhece a Cris por ser muito artilheira, por fazer gols. Ela acabou não fazendo, até perdeu um gol meio cara a cara ali, que todo mundo achou que ela ia fazer. Teve algumas oportunidades, mas a Cris correu 90 minutos e ela acabou participando dos 2 gols do Santos. Acho que a Cris deve estar num momento difícil, porque não foi chamada pela Pia para penúltima convocação, né? A última antes da convocação olímpica. Então, ela deve estar querendo provar seu valor e algumas coisas que eu queria falar. Primeiro, no gol da Amanda, depois, se vocês forem ver, tem que reparar que a Cris puxa a marcação e é por isso que a Amanda sobra sozinha. Então, você ser um atacante não é só você marcar gol, é você ser inteligente também. E no segundo gol, ela via que aquele meio de campo não estava funcionando e ela sai da área, ela vai buscar a bola, é ela que acha a Bruninha e a Bruninha faz o passe para a Kathleen para fazer o segundo gol. E também o destaque para a Bruninha, que para mim, ela é lateral direita de origem, mas os seus 2 melhores jogos, na minha opinião, foram contra Palmeiras e contra São José, foram na lateral esquerda. Para mim, ela foi o grande destaque desse jogo do Santos, impressionante o crescimento dela. E também, já vou parar de falar, que só eu tô falando, destacar a Maria Dias, que ela jogou na lateral direita, improvisada, né, porque a Fê Palermo estava fora, aí a Bia Menezes foi para a zaga, a Bruninha para a lateral esquerda, a Maria para a lateral direita. Ela também jogou na lateral direita contra o Palmeiras, apesar de ser uma ponta, e ela marcou muito mal contra o Palmeiras. E aí, muito legal ver também como ao longo da semana o time teve a capacidade de enxergar esse erro e corrigir, porque ela jogou muito bem nesse jogo contra o São José. Meu grande destaque então, vão para as laterais, que achei que foram muito, muito bem nesse jogo, a Bruninha e a Maria. Para mim, o destaque também vai para a Bruninha. Inclusive, né, primeira vez que teve empate na votação de melhor jogadora da partida entre Bruninha e Kathleen, né? Assistência do segundo gol e a Kathleen que marcou o gol. E assim, se realmente falou que a Bruninha tá ali na lateral esquerda, mas acho que no começo do jogo, lembrando que ela é muito nova, né? Ali no começo, né, talvez ela tava um pouco nervosa e agora já tá dominando a lateral, é um monstro ali. Inclusive, ela tá na seleção da rodada, né? Que sempre tem aquelas brincadeiras lá no Brasileiro Feminino. Então, assim, sensacional. Também meu destaque vai para a Bruninha, que apesar de muito nova, tá dominando ali, é titular absoluta, foi titular absoluta em todos os jogos. Óbvio que o Santos precisa contratar para ter mais uma opção, e ela é muito nova e já tá
aí se destacando na lateral, e também para a Kathleen, né? Acho que a gente já citou aqui, a Anitta já citou outros nomes, mas acho que vale destacar a Kathleen, né? 111 gols, igualou o número do Robinho, então assim, só tem Neymar com 138 gols, e daí ela simplesmente passa a ser uma das atletas aí maiores artilheiras na era pós-Pelé, então isso é sensacional, acho que vale ser destacado também. Como que vocês também enxergam as próximas partidas do Santos, né? Eu acho que assim, acho que o Santos jogou 9 rodadas, se eu não me engano, são 9 jogos? Foram 10 já? Quinta-feira é a 10ª. Ah, tá. E então, quantas que se classificam para as próximas? São 8? Como que vocês veem a classificação do Santos também? E acho que provavelmente teremos os grandes, né? Acho muito difícil, acho não, né? Muito dificilmente a gente não vai ter Corinthians, São Paulo e Palmeiras dentro dos 8 classificados. E só para eu também que não sei, é primeiro contra o oitavo ou é um sorteio? Como que funciona? Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo e assim vai. E já que eu tô com a palavra aqui, desculpa, Anitta, cortar você, mas é isso que a gente estava falando nos bastidores, inclusive, né? Que o campeonato está muito disputado, que é muito bom para o futebol feminino. Só que, assim, em comparação ao brasileiro feminino do ano passado, assim, tá realmente complicado. Se você perde uma partida, seria se perder aquela partida contra o Flamengo fora da curva e já ficar um pouquinho para trás ali na 4ª colocação. Então, assim, o campeonato tá muito disputado, que é muito bom. Acho que as sereias classificam tranquilo. Inclusive, eu e a Anitta, a gente estava conversando, a sequência das sereias é um pouco mais tranquila, agora acessível, como diria a Bel. Então, assim, talvez o Kinderman fora de casa seja um dos jogos mais difíceis aí que eu vejo, mas aí contra o Bahia na próxima rodada, acho que dá para pontuar. A Bahia tá na zona de rebaixamento, se não me engano. Depois tem Real Brasília em casa, é um time também forte, que subiu da 2. Então, assim, acho que essa sequência, como diria a Bel, é mais acessível. Então, eu vejo a classificação aí como tranquila. Acho que o mais difícil, talvez, a sereia já tenha passado, mas não pode deslinchar ali, porque qualquer pontinho vale muito, ainda mais esse campeonato super disputado. É exatamente isso que a Laura estava falando. O próximo jogo do Santos é na quinta-feira, fora de casa, contra o Real Brasília. É um horário horroroso, às 3 da tarde. Entendo que seja um grande esforço, né? Contra então, o Bahia. Não, é verdade, desculpa. É contra o Bahia fora de casa também, no Pituaçu, quinta-feira, às 3 horas da tarde. Acho que o Real Brasília é o jogo. Deixa eu ver aqui. Essa é a 10ª rodada. Então é isso. É uma metade, uma segunda, um terço final de campeonato, que são 15 jogos, né? Um pouco mais tranquilo, só para a gente repassar aqui. Então, a 10ª rodada é contra o Bahia, fora de casa, quinta-feira, às 3 horas da tarde. A 11ª rodada é aí sim contra o Real Brasília, domingo às 3 da tarde, esse jogo em casa, na Vila Belmiro. 12ª rodada, o Santos pega a Ferroviária, dia 3, quinta-feira também, às 3 horas da tarde. Nossa, gente, em casa, mas um jogo um pouco mais difícil. A Ferroviária agora em 6º lugar, né? Tá um pouco melhor posicionada. 13ª rodada, o Santos enfrenta o Avaí Kinderman fora de casa. 14ª rodada, o Santos pega o Botafogo no Rio de Janeiro. E aí, na última rodada, pega o Cruzeiro. Deixa eu ver se é fora de casa, que eu perdi esse detalhe. É em casa, é na Vila Belmiro o jogo. Só que aí, assim, né, o Minas está em 15º lá embaixo, o Cruzeiro é o 11º, o Botafogo é o 12º. Claro, tem esses jogos contra o Kinderman, que é o 9º, o Real Brasília, que é o 8º, o Ferroviária, que é o 6º, mas os times que estão à frente do Santos já foram, né? E os que estão coladinhos ali, todos isso é já muito foram. bom, né? Você não tem o famoso jogo de 6 pontos, porque a gente sabe como as meninas, elas ficam muito mais nervosas quando você tem aquele resultado, precisa desse resultado, mesmo com a superioridade, né? Eu lembro, não sei qual semifinal que foi, se eu não me engano, você estava nas melhores performances do campeonato e pegou a Ferroviária, e aí não passou. Eu acredito que tenha sido... Então, eu lembro muito, muito, muito disso, porque, assim, em geral, às vezes, quando o Santos tem a melhor performance e vai pegar um time que está mais tranquilo, dá para o Santos vencer, ele se enrola. Eu acho que se o Santos tivesse esses clássicos, porque tá aumentando muito, cada vez mais, você ter a possibilidade de... Acho que torcida ainda não esse ano, mas a rivalidade dos clássicos femininos estão crescendo bastante. A gente viu pelo último Santos e Corinthians, que foi foi um impacto muito grande para as meninas do Corinthians essa derrota, porque vem com uma superioridade há muito tempo. Então, realmente, a tabela do Santos foi muito boa com o Santos, porque o Santos é um time que se organizou rápido, né?
Se você pensar que vem de mudança de gestão e de mudança técnica, você falaria, nossa, o Santos vai ficar bagunçado um tempo e depois vai se organizar. Acabou que não. Eu acho que a Alessia encaixa muito bem nesse time, eu acho que por ela estaria jogando, né? Porque as coletivas são muito engraçadas, que ela tem uma energia, assim, que você fala, tá bom, vai brincar com elas. Então, eu acho que o Santos precisava muito disso, sabe? De alguém que vivesse o feminino. Então, a Alessia tá fazendo muito bem pro Santos, nesse sentido. É claro, vocês sabem muito mais, vocês pontuam os erros, as críticas, mas também ela é uma pessoa que ouve muito bem as críticas, né? A gente tá tendo... Eu sempre converso isso com a Anitta, no sentido de o futebol feminino precisa aprender a ouvir críticas também. Porque ele sempre foi isolado, e isolado é bom e ruim, né? Isolado tem o bom, que você também não recebe o ruim, aliás, né? Falta de investimento, falta de infraestrutura, falta de visibilidade. Mas você tem o lado bom de ficar meio isolado, é que também ninguém critica o seu trabalho. Como agora a gente tem, você falou da Pia, a Cris fazendo um bom trabalho, a gente também vai pressionar a Pia por isso. Não é simplesmente, dane-se, deu a seleção e ninguém mais nunca critica porque ninguém assiste futebol feminino, não. Então não. Hoje a Cris sabe que se ela fizer um trabalho muito bom, vão criticar também a convocação, né? E você falando essa questão de crítica, acho que o Santos ouviu, né? Não sei, né? Se foi prece da torcida também, mas a Lessa foi uma boa aposta. O Santos realmente saiu da caixinha trazendo um nome como Lessa, não aqueles mesmos nomes citados. Então, para mim, já foi um passo gigante. E como você falou, né? A Lessa é muito engraçado nos jogos, parece que ela quase tá entrando no campo. É tipo, me lembra o Sampaoli às vezes, assim, essa energia, essa vibração dela. Isso é muito legal e ela vive muito o futebol feminino, inclusive ela fez história no exterior. Então, assim, é muito legal essa questão de você ouvir crítica. Inclusive, eu acho que não lembro quem fez a pergunta, né, sobre a ausência da Luaninha. Então, ela já respondeu assim, né, um pouco mais dura. Então, assim, acho que a gente elogia muito as séries da Vila, são outra coisa em relação à temporada passada, mas acho que a gente tem que criticar aqui para cobrar para ver elas melhorem, né? Claro. A base. E é isso, essa é a nossa função, esse é o nosso papel. A gente tem que agradecer realmente a Cris Lessa, o time realmente está muito bem treinado, mas a gente tem que cobrar para ver sereias melhor ainda, depois que a gente corneta aqui, né? Claro, e até quando a gente entrevistou ela, né, Bel, eu já avisei, falei, cara, vou cornetar, vou encher o saco, mas é pelo bem, é porque eu gosto, porque eu me importo, porque eu assisto todo o jogo, então eu quero ter propriedade para falar, né? Acho que isso é importante, isso ajuda a modalidade a crescer. E eu fico muito contente de ver que realmente assim, tinha tudo para esse começo não dar certo, porque eram jogos muito difíceis, com uma equipe ainda se conhecendo, e a própria Alessia falou outro dia que ela ainda está se adaptando no estilo de comunicação, porque ela passou a vida inteira nos Estados Unidos, então não é toda a carreira dela como treinadora foi falando inglês, e às vezes não é fácil você traduzir a maneira como você pensa, sabe? Eu achei isso super interessante que ela explicou. Vai lá. Vou cortar você, desculpa, eu entrevistei a Kathleen sexta no Diário News, eu perguntei exatamente isso. E ela contou um fato muito interessante, que ela, às vezes ela confunde dando treino e acaba falando inglês. Então, só para completar essa questão da adaptação. Teve um vídeo. A Anitta faz isso também. Não é verdade, não é verdade. Às vezes ela fica tipo, oh my God, não consigo lembrar a palavra em inglês ou em espanhol. E ela não lembra. É assim. Mentira. Mas teve um vídeo que o Twitter das Sereias postou, que é a Alessia falando let's go, Menezes, let's go, tipo, para Bia Menezes. Ela realmente confunde. Mas acho que todas as adversidades assim, que ela podia ter, ela conseguiu superar, tá fazendo um ótimo começo de trabalho. Concordo totalmente, Laura, é outro time. E eu acho que muitos me perguntavam antes do começo da temporada, você acha que o Santos pode ser campeão? Eu falava, acho muito difícil, porque eu quero que o Santos se reestruture, que recomece. Hoje não. Hoje se me perguntam, você acha que o Santos pode ser campeão? Acho. É o mais provável? Talvez não, porque ainda o elenco é um pouco desbalanceado e coisas assim. Mas eu acho sim que o Santos tem chance de ser campeão. Pô, se ganhou do Corinthians, se empatou com o Palmeiras, podia ter feito gol, é que perdeu, também esse problema de finalização, perdeu o gol na cara, mas poderia ter acontecido. Então eu acho que hoje a gente tem uma outra perspectiva, o Santos é um bom time, é um time competitivo, e acho que isso já é algo, óbvio, não quero esse espírito de perdedor, óbvio que eu quero que o Santos seja campeão de tudo, mas já é algo a se comemorar, visto que é um trabalho ainda de pouco tempo. Eu espero que a Alessia possa ficar muito tempo no Santos e desempenhando esse bom trabalho.
E posso dar um exemplo, né? No Brasileirão do ano passado, a gente não falou, né? Mas não era tão disputado como tá esse ano. E as Sereias, né, se classificaram aí nessa primeira fase com a segunda melhor campanha, só atrás do Corinthians. Mas chegou nas quartas de final contra o São Paulo, acabou caindo. Então, assim, hoje a gente vê as Sereias invictas em clássicos e fazendo bons jogos em jogos grandes, em clássicos. Então, assim, já é um passo gigante, igual a temporada passada. Então, assim, é um passo enorme que o time deu. A gente vê um time muito bem treinado, que não tem medo de jogo grande. E isso é mérito da Lessa, né? Como a Anitta estava falando. Então, assim, pensando já nessa reta final dessa primeira fase do campeonato, e assim, clássicos já foram todos, inclusive todos em casa, né? Eu sei que não é o certo, mas levou vantagem nisso e aproveitou, e assim, venceu, foi bem em jogos grandes. Então, assim, o que tinha de difícil, o que tinha time pra gente ali na tabela já foi. Agora é focar nessa fase final aí. Bom, é isso, meninas. Mais algum comentário pra gente fechar? Se não, fechamos aí o Boletim Sereias dessa semana. Muito feliz de poder... Hoje foi um pouco confuso, né? É a quarta vez que a gente marca, mas várias boas notícias. Mas a principal de hoje é a retirada do aparelho da Laura. E eu espero vocês terça-feira que vem com a Laura sorridente. Eu tô feliz porque a gente tá recebendo várias imagens, né, Ni? Várias imagens íntimas da Laura. Com sim, ela várias está trabalhando na beleza, sem aparelho. Exatamente, Verinas. Vejo vocês na próxima terça-feira. Tchau. Tchau, galera.